Olá, mi gente! Gente, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do Clube de Estudos da Beta. E na aula de hoje, amores, a gente vai ver o quê? A gente vai ver verbos de câmbio. Verbos de câmbio, Beta? Sim, verbos de câmbio. Mas antes de começar a falar dos verbos de câmbio, lembrem, obviamente, que, deixa eu passar aqui para o lado, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado. O link, ele é sempre disponibilizado no nosso grupo de Whats, 15 minutos antes, normalmente. Hoje atrasou um pouquinho, né? Que eu estava bem ocupadinha, mas tá tudo certo. Aqui estamos novamente. Eu descobri que quando demoro para mandar no grupo de WhatsApp, vocês se desorganizam, como se toda quarta-feira a gente não tivesse encontro marcado. Olha, que eu vou ficar chamando você sempre, hein? Daquela coisa, vai ter clube? Claro que tem, amores, é óbvio que tem. O clube é o nosso encontro marcado de toda quarta-feira, certo? Depois da nossa aula, o material complementar, ele vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp, semana que vem, certo? Então, babies, na aula de hoje, a gente vai entrar em verbos de câmbio. Bom, os verbos de câmbio, ou verbos de mudança em espanhol, essa palavra aqui é importante, tá? Mudança. Eles consistem numa série de verbos usados para expressar mudanças e transformações em alguns aspectos que caracterizam pessoas e coisas, tais como aparência física, humor e até a personalidade, certo? Os verbos de câmbio mais utilizados são, que vocês vão ver, poner-se, quedar-se, volver-se, convertir-se em, hacer-se e chegar a ser. Só poner não é verbo de câmbio. Só quedar não é verbo de câmbio. Só volver não é verbo de câmbio. Só convertir também não é. E só ser também não é. E só chegar também não é. Tem que ser essa estrutura aqui. A estrutura é como se fosse um verbo reflexivo, mas ele tem um valor semântico diferente. Daí tu deve estar pensando, como assim, Beta? Olha só. Então, os verbos de câmbio, eles são verbos que expressam mudança de estado, condição, profissão, caráter ou situação. Mudança nessas coisas aqui. Então, assim, no espanhol a gente tem vários verbos bem específicos, e cada um com uma nuance diferente, como tempo, voluntariedade, profundidade e consequência. Como assim? Se essa, tu deve estar pensando, tempo, essa mudança, ela é repentina ou ela é gradual? Ela é voluntária? Ela é involuntária? Ela é o resultado de uma consequência ou ela que causou esta mudança? Entenderam? Então, os verbos de câmbio, quando a gente pensa neles, eles têm um valor semântico muito forte. E, normalmente, as pessoas não sabem usar. Essa é a realidade. As pessoas, além de não saberem usar, elas muitas vezes nunca viram os verbos de câmbio. Então, assim, vocês que são meus batitos, que são minhas batitas, vocês têm no material, numa aula do curso completo Espanhol com Beto, uma aula só de verbos de câmbio também. Bem legal, inclusive. Bem legal mesmo. Mesmo. Mas a gente também tá fazendo essa aula aqui no clube, porque às vezes vocês não chegaram no módulo 7, acho que tá no módulo 7, se eu não me engano, ou no módulo 8. Enfim, porque é algo que, enfim, é complexo. É complexo por quê? Vocês já vão entender. Quando a gente pensa nos usos,
Eles expressam mudanças e transformações, como aparência física, humor e a personalidade. Quando a gente traduz os verbos de câmbio para o português, a gente pensa no verbo ficar, no verbo virar ou no verbo tornar-se. E as mudanças, elas podem ser temporais ou permanentes, rápidas ou progressivas, voluntárias ou involuntárias, positivas ou negativas. Aí tu deve estar falando assim, mas como assim, Beta? Tu tá falando que a mudança pode ser, não é tipo ficar de qualquer jeito, não. Por exemplo, quando a gente pensa no verbo de câmbio, sei lá, o poner-se, tá? Vocês já viram que eu falo, ustedes no imaginan como me puse feliz con esto. Então, é uma mudança, se tu for analisar, rápida, passageira e, nesse caso, emocional, entendeu? Tipo, é muito diferente do que hacer-se, porque hacer-se, por exemplo, não é uma mudança rápida, é uma mudança gradual. E normalmente é o resultado de um esforço pessoal ou de uma evolução. Então, assim, tipo, depois de tu estudar muito tempo, sei lá, anos, direito, tu pode dizer, bueno, Juan se hizo abogado después de 5 años de estudio. Viram a diferença do hacer-se pro poner-se? E eu tô falando que tanto hacer-se quanto poner-se são 2 verbos de câmbio. Só que o poner-se, por exemplo, é uma mudança rápida, passageira. Nesse caso, quando eu falei, ustedes no imaginan como me puse feliz. E emocional. Quando eu falei do hacer-se, é uma mudança gradual, é uma mudança que é o resultado de uma evolução, de um esforço pessoal. Quando eu falei, Juan se hizo abogado depois de 5 anos de estudio. Entenderam a lógica do verbo de câmbio? Então, assim, quando a gente consegue entender isso, as coisas se tornam muito mais simples e muito mais fáceis. Então, o português, ele tende a generalizar. Ele usa principalmente ficar, tornar-se, virar, transformar-se, e a gente não fica pensando no sentido. Já o espanhol, ele tende a especializar, a ficar bem específico mesmo. Tanto que ele tem o verbo poner-se, volver-se, hacer-se, chegar a ser, convertir-se em e quedar-se. Cada um dos verbos com a sua nuance, com o seu valor semântico. Então, assim, por exemplo, ai, cadê o coisa? Aqui, ó, olha que lindão. São 6 verbos de câmbio. Esses 6 verbos de câmbio têm mais ou menos 3 traduções. Que é ficar, virar e se transformar. Certo? Esses aqui são os verbos de câmbio. Por isso que eu disse, hoje, meus amores, a aula, ela vai ser um pouquinho mais curta, perto do que a gente está acostumado. Já teve aula aqui que durou 1h30, né? Mais de 1h30. A aula passada foi uma aula mais tranquila. Essa aula é uma aula mais complexa, mas é uma aula de extrema importância, porque é uma aula que vocês vão usar na vida de vocês para falar espanhol. Então, olha só, quando a gente pensa no verbo poner-se, prestem atenção, porque embora seja uma aula que a gente vai entender o significado
desses 6 verbos, a gente vai fazer exercícios para ver se vocês entenderam a aplicação desses verbos em determinados contextos, certo? Então, assim, quando... Desculpa. Hoje eu tô na água, porque eu tô meio gripadinha, tá? Tô meio resfriada, só para vocês não se assustem. Por isso que eu não tenho vinho, tô tomando Naldecon. Depois eu vou tomar Naldecon noite para dormir bem. Ó, o dia tá dando certo. Então, o poner-se é uma mudança rápida, passageira, geralmente física ou emocional, certo? Então, como funciona o poner-se? Com adjetivos, ele expressa uma mudança rápida e temporal. Essa mudança pode ocorrer no aspecto físico, na saúde, na personalidade ou no humor de uma pessoa. E, além disso, pode ser positiva ou negativa. Ai, Beta, por que que tu tá falando que pode ser positiva ou negativa? Meu amor, porque, por exemplo, o verbo quedar-se é sempre negativa. É diferente. O poner-se é do negar-se. Então, lembra, poner-se, rápida, passageira, geralmente pode ser física ou emocional, e ela o quê? Pode ser positiva ou negativa. Então, assim, por exemplo, Emanuel, tu tá aí, baby? É que eu fico pequenininha aqui. Oi, tô. Oi, amor. Lê pra mim a primeira frase. Esse aqui, né, Pongo, né? Primeiro exemplo. É. Me pongo nerviosa cuando voy al dentista. Perfeito. Emanuel, qual tu acha que é a melhor tradução para essa frase? Que seria tipo, eu fico nervosa quando vou ao dentista. Perfeito. Perfeito. Muito bom. No caso seria uma ação assim do momento, não é? Isso, No caso, estado da, digamos assim, estado mental, isso. né? Emocional. Isso, É, exatamente. Raíssa, tu tá aí? Eu tinha visto tu entrar. Oi, tô aqui. Linda, lê para mim o segundo exemplo. Se puso rojo al subirse al escenario. Ótimo. Como tu traduziria essa frase? Ah, fiquei vermelho quando subi no palco. Ficou, Ficou. ficou, Ah, sim. Tá bom. ficou. Ok. Mas tá ótimo, tá ótimo, pegou a ideia. Tu viu que é uma mudança rápida, mas é uma mudança permanente ou passageira? Passageiro? Passageira? Nos dois casos, vocês viram que é uma mudança passageira? Viram? E olha só, quando a gente pensa no me pongo nerviosa, eu tô falando de uma mudança rápida, passageira, física ou emocional? Emocional. Emocional. Só que se puso rojo é uma mudança Física. física. Entenderam? Então, Sim. em português, a gente usa ficar, sem precisar marcar que é passageiro. Então, cuidado, porque tem poner-se na roupa e poner-se feliz. Poner-se na roupa é um verbo reflexivo. O sujeito ele faz e ele sofre ação. O poner-se feliz é um verbo de câmbio, que muda o estado da pessoa. Certo? Foi até aqui, amores? Foi, né? Bom.
Volver-se. Gente, enquanto o poner-se é uma mudança rápida, passageira, geralmente física ou emocional, o volver-se é uma mudança mais radical, tá? E além de ser radical, ela é involuntária. E frequentemente é de caráter ou de comportamento. Então, olha só, o volver-se é usado com adjetivos ou substantivos. A mudança que ele expressa é rápida e permanente em uma pessoa, normalmente em sua personalidade. Essa mudança não resulta de uma decisão expressa tomada pelo indivíduo. Por quê? Porque ela é, normalmente, involuntária. Entendeu? Ela é involuntária. Então, assim, vamos lá. Fran, tu tá aí? Sim, Fran, pode ler pra gente o primeiro exemplo? se ha vuelto una persona muy agresiva. Qual a melhor tradução para isso aqui? Se tornou, ficou. Aham. Se tornou uma pessoa muito agressiva. Perfeito. Bea, tu tá aí? Sí, Bueno, pode ler a segunda frase para mim? se volvió loco al perder a su mujer. Qual seria a melhor tradução? Ele ficou louco ao perder a sua mulher. Perfeito. Vocês viram que pode ser tanto ficar quanto tornar-se. Certo? Continuando. Próximo. Deixa eu pensar. Rosana, quer ler a primeira? A última? Ai, não, eu tô com vergonha. Tá com vergonha? Tudo É. bem. Tudo bem. A Bru eu sei que não gosta de ler também. Então, vamos lá. Último. Voltei para cá. Emanuel, lê o último para mim. Se volvió egoísta después de la herencia. Que a tradução é? Que ele ficou egoísta depois da herança. Exatamente. Perfeito. Então, entenderam já a diferença deles dois, certo? Lembra que eu falei que antes tinha a questão de ser positivo e a questão de ser negativo. Enquanto a gente tem poner-se e volver-se, que pode ser tanto, né, positivo quanto negativo, quando a gente pensa em quedar-se, a gente tem que cuidar. Porque o quedar-se é uma mudança geralmente negativa ou limitante. Ela segue, é como se fosse, carregasse a ideia de perda ou de consequência de alguma coisa. Então, olha só, o quedar-se é usado com adjetivos, expressa uma mudança no aspecto físico ou na personalidade, provocada expressamente por uma ação ou situação anterior. A situação pode ser temporal ou definitiva. É sempre involuntária e costuma ser particularmente negativa, expressando muitas vezes a perda de algo. Então, assim, por essa razão é importante que a gente entenda que o quedar-se é o verbo utilizado para falar das deficiências físicas. Por exemplo, vamos lá, continuando. Raíssa, pode ler a primeira? Mi padre se ha quedado calvo. Tradução. Calvo. Meu pai ficou calvo. Se tornou calvo. Calvo, careca. Meu pai ficou careca. Tipo, meu pai ficou careca. Certo? Vamos lá. Próximo. Fran, tu tá aí? Sim, Paro é grave, tá? É greve, tá? tá bom.
Normalmente é greve. Pode ler a segunda? Sí. José se quedó en paro hace un mes. Uhum. José ficou em greve faz um Uhum. mês. Em greve, ou às vezes também pode ser até desemprego, desempregado também pode ser. Pode ser Sem os dois. trabalho. Pode ser os dois, tipo, sem trabalho. Certo? Bom, Certo. continuando. Eu não me lembro mais a ordem que eu tô indo. Eu tô falando. Bea, lê a próxima. Sufrió un accidente y se quedó lisiado. Tu sabe o que é lisiado? Sí. Tá, Sofreu um acidente e ficou aleijado. perfeito. Perfeito. E, Raíssa, Se quedó ciego después del accidente. pode falar. Tradução? Ele ficou cego depois do acidente. Perfeito. Perfeito. Então, em português, a gente usa só ficar, né? Mas, de novo, a gente usa ficar. Só que no espanhol, a gente tem que usar o quedar-se para ter essa carga semântica de resultado, consequência negativa, certo? Bom, agora a gente vai para o verbo convertir-se, meus amores. O verbo convertir-se é uma mudança total. É uma transformação profunda, quase literal. Então, o verbo convertir-se é sempre acompanhado de um substantivo. Tal verbo expressa uma mudança radical e inesperada em uma pessoa ou coisa e tem caráter permanente. Então, usa-se convertir-se em para supor uma transformação importante que pode ser voluntária ou fruto das circunstâncias que rodeiam o indivíduo. Por exemplo, vamos lá. Nem sei mais, eu falei para vocês, eu vou fazer assim, ó. Voltei para cá. É que eu tô indo, eu fico mexendo aqui. Eu vou ir por ordem alfabética agora, tá? Vou ir por ordem alfabética. Desculpa aí. Não, mas eu não escutei a voz da Fran. Antes de ir para a ordem alfabética, eu quero escutar a voz da Fran. Fran, lê o primeiro exemplo. El príncipe se convirtió en un ratón por el hechizo de la bruja. E aí? O príncipe se transformou Uhum, em um rato pelo feitiço da bruxa. perfeito. É isso? Perfeito. É isso. Maravilhosa. Maravilhosa. Voltei lá para o início da chamada, que agora eu olhei. Lê a segunda, Bea. Se ha convertido al budismo hace pouco. Se Bueníssimo. converteu ao budismo há pouco tempo, faz pouco tempo. Exatamente. Vocês viram que pode ser se converteu e pode ser o se transformou, certo? Então, assim, isso aqui é importante que a gente entenda que quando a gente usa para expressar uma mudança de religião ou ideologia, a gente usa o converter-se, porque é uma mudança profunda, gente. Quando eu falo de verbos de câmbio, é importante que vocês entendam, principalmente converter-se, existe uma transformação profunda. Quando a gente fala de ideologia ou de religião, não é algo superficial. Uma pessoa mudar de religião, tanto que as brigas no mundo acontecem principalmente pelo quê? Ideologia e religião. Então, tu não vai usar um quedar-se, até porque tem a ver com negativo. Um poner-se. Que poner-se é uma mudança rápida, passageira. Entendeu? Então, assim, ai, Beta, e o volver-se? Não, volver-se não é radical. É radical, mas normalmente tem a ver com caráter, com comportamento. Aqui existe uma transformação. Então, quando a gente quer falar se transformou, se converteu, a gente vai usar convertir-se em ou convertir-se a. Então, aqui, ó,
Olha essa transformação. Emanuel, lê pra gente. El agua se convirtió en hielo. Tradução. Que a água virou gelo? Virou, se transformou. Entendeu? Sim. Nesse caso aqui, é uma mudança literal e física. Ela mudou de estado. Bom, hacerse. Gente, assim como poner-se é uma mudança rápida e passageira, volver-se é uma mudança mais radical e involuntária, convertir-se é uma mudança total, eu poderia dizer, e além de tudo, tem uma transformação profunda. Quando a gente fala de hacer-se, é uma mudança gradual. Normalmente é o resultado de um esforço pessoal ou de uma evolução. Não é da noite para o dia. Então, quando a gente pensa no verbo hacer-se, o hacer-se é um verbo de câmbio, é o verbo de câmbio mais complexo de todos, eu acho. Porque tem muitos matizes diferentes. Então, o seu foco incide principalmente sobre o processo de transformação, em vez do resultado final. E a mudança que ele expressa é sempre progressiva e permanente. Só que indica uma mudança voluntária, produto da decisão do indivíduo. Eu falei para vocês antes. Olha só. Quando eu falei para vocês o hacer-se, no início dessa aula, eu falei do... deixa eu me lembrar. Juan, lembrei. Juan, a pessoa tentando buscar o exemplo. Desculpa. Juan se hizo abogado depois de 5 anos de estudo. Ou seja, ele se tornou advogado, ele virou advogado depois de 5 anos de estudo. Ele estudou para aquilo. Então, assim, o hacer-se é o resultado do esforço pessoal, ou uma evolução. E é uma mudança, lembra disso, gradual. Gradual. Então, vamos lá. Quem é que foi o Emanuel agora? Fran, lê para mim a primeira frase. Carla se ha hecho colombiana. O que isso quer dizer? Carla se tornou colombiana? Exatamente. Vai dizer assim, ai, Beta, mas o que tem a ver com essa transformação? Gente, ninguém se transforma numa nova nacionalidade, se identifica tanto com uma nova nacionalidade em meses, em dias. Por exemplo, às vezes as pessoas se mudam para o Brasil e se sentem brasileiros. É essa a ideia que eu quis trazer para vocês. Entendeu? Então, é essa a ideia. É gradual. Acho que o Emanuel escreveu alguma coisa. Aí, o que tu falou, Emanuel? Deixa eu ver aqui. É progressivo e gradual. Exatamente. Exatamente. É progressivo e gradual. Exatamente. Deixa eu voltar para cá. Depois a Fran. Fran, Raíssa, tá aí, baby? Oi, tô aqui. Vai, pode ler essa daqui do Pedro. Pedro se hizo rico gracias a sus inventos. Pedro ficou rico graças às suas invenções. Aham. Tipo, ninguém fica rico do nada. Sim, Viram a lógica?
Aqui não cabe se quedó rico. Porque quedar-se, normalmente, é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Só que se tu não sabe verbos de câmbio, a pessoa usa o quê? Quedar-se. Entenderam? Sim. Por isso que é legal a gente saber. Bea, lê a próxima. Se hizo médico después de muchos años. Tradução. Se tornou médico depois de muitos anos. Perfeito. Que é o mesmo exemplo do Juan. Perfeito. Então, quando a ser-se é seguido por um adjetivo, ele indica graus de determinado atributo, como jovem, velho, pesado ou leve. Ele expressa uma mudança involuntária, resultante de um processo natural de evolução. Por exemplo, continuando, Emanuel, lê. No estamos haciendo mayores. O que é isso? Tradução. Oi? Qual que é a tradução de nós estamos haciendo mayores? Que estamos ficando mais velhos? Exatamente. Exatamente. Só que ninguém envelhece da noite pro dia. É um processo natural. Perfeito. Sim. Bom, amores, quando a gente pensa no chegar a ser, tá? Chegar a ser é uma mudança lenta, com a ideia de superação ou de conquista. Muitas vezes positiva. Tanto que chegar a ser, para mim, me traz uma relação muito semelhante, muito parecida com a ser-se. Porque a ser-se é uma mudança gradual, resultado de um esforço pessoal. Certo? Já chegar a ser é uma mudança lenta com a ideia de superação ou conquista. Então, é muito parecido, na verdade. É muito parecido. Muito parecido. O chegar a ser com a ser-se. Muito parecido. Então, assim, chegar a ser incide especialmente no resultado de mudança. Expressa uma transformação progressiva e permanente, que visa a melhoria de algum aspecto, sendo, portanto, positiva, envolvendo algum esforço por parte do indivíduo. Então, Fran, pode ler a primeira? Ana ha chegado a ser la presidenta de la empresa. E aí? Tradução disso. Se A tornou. tradução é bem parecida com o português. A Ana se tornou a presidente da empresa. A Ana chegou a ser presidente da empresa. Ó, chegou a ser presidente da empresa. Eu botei 2 vezes aqui, bêbada. Bêbada não, gripada. Perfeito, chegou a ser. Próxima, Raíssa. Si sigue entrenando así, llegará a ser un gran futbolista. Se seguir treinando assim, você vai ser um grande futebolista. Perfeito, um grande jogador de futebol. Perfeito. Chegou a ser presidente da empresa, é o mesmo. Eu acho que eu estava louca. Então, em resumo, poner-se é uma mudança rápida, passageira, momentânea, geralmente física ou emocional. Se puso nervioso durante a entrevista. Ficou nervoso durante a entrevista. Volver-se é uma mudança mais radical, involuntária, frequentemente de caráter ou comportamento. Se volvió egoísta depois de ganhar a loteria. Tornou-se egoísta depois de ganhar a loteria. Hacer-se é uma mudança gradual, resultado de esforço pessoal ou evolução. Se hizo médico depois de muitos anos de estudo. Tornou-se médico depois de muitos anos de estudo. Chegar a ser é uma mudança lenta, com a ideia de superação ou conquista, muitas vezes positiva.
chegou a ser presidente da empresa. Convertir-se em é uma mudança total, é uma transformação profunda, quase literal. El agua se convirtió en hielo. Então, a água se transformou em gelo. Quedar-se, mudança geralmente negativa ou limitante, com a ideia de perda ou consequência de algo. Se quedou ciego depois do acidente. Então, ficou cego depois do acidente. Agora, vamos começar a trabalhar para fechar essa aula com chave de diamante. Essa é a ideia. Então, amores, vamos lá. Primeiro, eu vou começar de novo chamando vocês para não me perder, tá? Bea, Después de tantas críticas, María se puso muy insegura. sepulso, eu pensei, poderia ser sepulso? Acho que poderia, mas é que a pessoa não... Não, na verdade, eu acho que não. Porque, olha só, pensa comigo, tá? Ujú. Eu botei aqui, eu acho que eu botei aqui se volvió. Se volvió. Se volvió muito insegura. Aquelas lá, né? Deixa eu confirmar que daqui a pouco, que agora que tu falou, eu comecei a pensar por outro lado. Vai dizer assim, por que, Beta, se volvió? Porque volver-se indica uma mudança de caráter ou de personalidade um pouco mais negativa e, de certa forma, permanente. Porque, olha só, a insegurança não é só momentânea, Sim, pensei por conta dessa parte de ser momentâneo, mas não necessariamente. Sim, tá certo. entendeu? Viu? Sim, Ela caracteriza, é uma característica da pessoa. Não é tipo, me puse nerviosa. Uhum. Ficou claro? Perfeito. Tá. Obrigada. Capaz, baby, eu que agradeço. Gente, não precisa ter medo de errar, tá? É complexo mesmo. Tipo assim, ó, não é uma coisa super, uou, super facinha. Não é mesmo? Deixa eu ver aqui a próxima. Continuando. Emanuel, Oi. pode ler a segunda, amor? Con mucho esfuerzo, Ana, creo que sería, se hizo profesora universitaria. Com a Cerce. Sí. No sé, yo creo que sí. Tu sabe que eu acho que poderia ser. Eu coloquei. Esse aqui eu sei que eu coloquei, chegou a ser. Ah, sim. Porque Porque no caso seria uma coisa que foca mais também assim no resultado final e não no processo, né? sim, Porque o AC seria, no caso, o contrário, que ele foca mais na transformação e não no objetivo em si. exatamente. É que o Acerce tem uma mudança gradual. Ah, sim. Só que quando a gente pensa em chegar a ser, tem a ideia de conquista. Enquanto a Cerce é o resultado de um esforço pessoal, só que de uma evolução. Ah, sim, entendi. Tá, perfeito. Fran, Oi, tu tá aí? te seguí, tô. Contigo, amor. El príncipe se quedó rana por un hechizo, ¿no? Não. Olha só. Se convirtió em rana para un hechizo. Por quê? Porque convertir-se Revisou a em ideologia. indica uma transformação radical, né, literal, e, de certa forma, definitiva, como no caso do conto. Verdade.
Foi? Gente, não se preocupem, tá? Fiquem de boaça. É difícil. É difícil. Raíssa, Ah, tras el accidente, Pedro se quedó sin trabajo. boa. Por que que tu acertou, Raíssa? Por que que tu acha que é sequedor? Tu acertou, tá? É porque quedou tem acho que a tradução de ficou, né? No caso, a tradução seria ficou. E você disse que quedar-se é negativo, ele é sempre negativo. E aí ele Exatamente. ficou sem trabalho, então é uma coisa negativa. Não é como, ai meu Deus, eu fiquei sem trabalho. É tipo, meu Deus, caramba, eu fiquei sem Exatamente. trabalho. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Voltei para cá. Bea, Con el tiempo, Juan se hizo más responsable boa, boa. Por que que tu acha que tu acertou? porque tem um tempo ali, é uma transformação que demanda um tempo, é igual se tornar médico. Eu só tirei o, tipo, é igual você estava falando agora para Emanuel, a diferença do ego a ser e o ser isso, de a ser, você tem uma jornada, e aí Aham, na jornada é se fazer, né? Se fez mais responsável. exatamente. Exatamente. É essa ideia dessa mudança gradual, né? Ligada ao desenvolvimento, nesse caso, desenvolvimento pessoal. Perfeito. Arrasou. Deixa eu ver aqui a próxima. Emanuel, 6. Durante la película de terror, todos se pusieron muy asustados, Se pusieram. Por porque quê? no caso é uma ação rápida e Aham. também está mais relacionado ao mental, eu acredito. Sim, é rápida e, de certa forma, momentânea Sim. do estado emocional. Arrasou. É exatamente isso. Exatamente isso. Fran, Con el tiempo, la oruga se hizo mariposa. uhum, quase. Alguém? Eu Converteu? converti de Aham. novo. De novo, parece que Eu ele fiquei na tá. dúvida, Aham, mas exatamente. no transformar, é isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Se convirtió mariposa. Conseguiu entender o porquê? Fran? No caso, os dois são permanentes? Sim, Hacer-se com converter-se. sim. Aqui é uma transformação, tipo, literal e definitiva, sabe? Não tem a questão, não necessariamente. Aqui tem o con el tiempo, mas na verdade não é um processo necessariamente que está em jogo. É que a gente sabe que a lagarta, né, se transforma em borboleta. Se transforma, ó. Se Entendi. ligou? Boa. Deixa eu ver a próxima aqui. Raíssa, vai lá, baby. Eu acho que esse verbo está me perseguindo aí. Sim. Después de tantas fiestas y excesos, Roberto se quedó enfermo. Boa. De novo. Negativo, né? Sim. Negativo. Perfeito.
Igual a Fran, verdade. Então, beijo. Exatamente, igual a Fran. Ai, ai. 9. Bea. Gracias a su esfuerzo, Sofía llegó a ser la mejor alumna de la clase. Arrasou. Arrasou. Chegou a ser. Arrasou. Por que tu botou chegou a ser? Porque é um resultado de alguma coisa, assim, de novo, acho que a gente estava falando antes da mesma coisa, Emanuel. Existe não é sobre o processo, é sobre um resultado, é sobre uma conquista. Então, chegou a ser, é o resultado do processo, não é sobre o processo. Exatamente, exatamente. Fazendo agora, tá ficando um pouco mais fácil de identificar? Sim, super. Que é muito mais fácil, né? Porque só a explicação parece muito complexo. Mas assim, e são só 6 verbos. Só que são 6 verbos que dão um nó na cabeça da gente, né? Enfim. Emanuel, 10. Tras la explosión, muchos quedaron sin hogar. Quase perfeito. Se quedaram. Se quedaron sin hogar. Explique. Eu tenho a Por que que tu impressão escolheu? que eu já estudei esse. No curso, né? No caso, tem o conteúdo, o verbo de câmbio. E pelo que eu me lembre, o verbo quedar, ele tem 3 quesitos para você analisar. Se eu não me engano, o primeiro é com base em uma ação primária. Uhum. Por exemplo, que nem teve um exemplo aqui, que alguém ficou doente depois de muitas festas. Geralmente ele representa uma ação negativa, no caso, né? Um estado Só negativo. Esse é o ponto. só negativo. E também por conta que pode ser uma ação ou temporária ou definitiva, né? O O quedar-se. quedar-se é que quando a gente pensa no quedar-se, ele não chega a analisar o ponto de temporário ou definitivo, porque ele carrega a ideia de perda ou consequência de algo. E é uma mudança negativa, entendeu? Então, no caso, ele pode. Se eu botasse aqui algo positivo, não caberia quedar-se. Não, isso eu peguei porque você disse que só é, no caso, negativo que ele representa. Mas, no caso, então, ele está dentro ali tanto do âmbito, no caso, físico quanto mental? Aham, Aço. sim, perfeito. Continuando. Últimas 5. Fran! Ai, Jesus, agora. Vamos ver se vai ser a mesma de sempre. Agora eu vou pensar. Tá, deixa eu ver. Al escuchar la noticia, mi hermano. Agora, para conjugar, acredito que é o poner-se. Isso! Desculpa. A pessoa que. Poner, rojo de vergonha. Agora, como que conjuga, no caso, mi hermano? Expulso. Se puso. Isso. Arrasou muito. Por quê? Oh, droga. A ideia é que tu conseguiu enxergar. Peraí, que nesse caso é uma mudança física rápida e Isso, temporária. rápida e temporária. Ótimo, ótimo. Raíssa, E amor, física, né? o quê? E física, né? Que no caso ficou Sim, vermelho. isso. E física. Mas poderia ser emocional também, lembra? Uhum. Tá. Emocional e física. Raíssa, tu tá aí? Tô aqui. Después de, Pode ir. después de perder a su amigo, a su mejor amigo, Carlos se quedó muy triste y solitario.
Quando a gente... Você puso você e solitário? Eu coloquei aqui se volvió. Mas o se quedou também não ficaria bom também, não? Nessa frase? É que o quedar-se... Vamos ver. Deixa eu pensar. É que o volver-se é uma mudança. Vou te explicar o volver-se primeiro, tá? Uhum. Mais radical, involuntária e frequentemente de caráter ou de comportamento. Já quando a gente pensa em quedar-se, é uma mudança geralmente negativa ou limitante, com a ideia de perda ou de consequência de algo. Só que, tipo assim, o volver-se tem um caráter comportamental muito forte, entendeu? Uhum. Entendi. E é uma mudança radical. Tipo, olha só, ele perdeu o amigo. É radical e é involuntário, Uhum. Uhum. Tá. tá? Foi? Tá. Foi. Perfeito. Qualquer coisa vocês perguntam, gente, porque assim, eu monto as coisas, mas, né, eu vou escolhendo detalhadamente, mas enfim. Bom, próxima. Bea, 13. Con el paso de los años, este pequeño pueblo se convirtió en una gran ciudad. Se convirtió en una gran ciudad. Perfeito. Por quê? Porque é algo definitivo Aham. e profundo, assim, algo impactante. É uma transformação total. Total, isso. Perfeito. Perfeito. Funciona? Peraí. Aqui sim. Deixa eu voltar aqui para vocês. 14. Emanuel. Tras la operación, la actriz se quedó irreconocible. Uhum. Porque negativo, né? Sim. E é o resultado de uma mudança física, de certa forma, negativa, né? Ah, sim. E, tchan, tchararam, para fechar, Fran, 15. Com disciplina e dedicação, Paula ha chegado a ser uma grande pianista. Poderia ser a chegada ou... Opa! Chegou a ser. Ou, nesse caso também, eu botei dos dois, tá? Eu juro. Por que que eu botei os dois? Porque eu acho que cabe os dois. Porque, olha só, lembra que eu disse que eles podem se confundir? Porque chegar a Sim, ser tem a ver com uma mudança lenta, com a ideia de superação ou de conquista. Certo? certo. E o acerce é a mudança gradual, resultado de um esforço pessoal, de uma evolução. Então, assim, sinceramente, amores, nesse caso aqui, eu não sei qual. Eu botaria os dois, por isso que eu botei aqui. Porque às vezes a gente pode ficar em dúvida, né? E eu fechei com qual? Com a 15, que pela minha percepção, pode ser tanto chegar a ser, quanto a ser-se. Sacaram? Sim. Ficou alguma dúvida até aqui? Não? Gente, então, tcharam! Fechamos
Mais um clube de estudos da Beta. Quero dizer para vocês que eu gostei muito de passar essa hora com vocês. Quando eu escolhi essa matéria, eu pensei assim, nossa, espero que dê certo, porque bate uma certa insegurança de gravar, ao vivo, botar no YouTube depois, né? E vocês não entenderem, ou eu não conseguir explicar detalhadamente como eu imaginei que deveria ser a explicação, porque é muito fácil a gente confundir os verbos de câmbio, porque os verbos de câmbio têm um valor específico na transformação das coisas, do ser humano, de tudo, de modo geral. Enquanto no português a gente não tem, a gente usa o ficar, o se transformar, a gente não tem esse valor de positivo, de negativo, de imediato, de gradual. Então, é algo que realmente, pra gente, é muito diferente. E daí eu estava preparando essa aula, eu pensando, ai, tomara que dê tudo certo. E eu vi, no início eu vi que nos exercícios estava um pouquinho mais difícil, mas que com o passar do tempo vocês foram entendendo e a minha explicação fez sentido para vocês. Então quero dizer que eu estou terminando essa aula muito feliz e eu espero vocês na quarta-feira que vem. Esse é só um beijo e nos vemos. E quem está aí nos assistindo no YouTube, faz um favor de se inscrever no canal e virar meu aluno. E tchau, gente!